Muito bem, estimados ouvintes, estamos agora recebendo o nosso convidado, Elisnei Coutinho Pires. Ele que é professor, atualmente é o diretor da Escola Cristo Rei, é presidente do Conselho Municipal de Educação, foi diretor adjunto da FASE, Unidade de Pelotas, para os nossos ouvintes entender, a antiga FEBEM. Foi secretário de Cultura do nosso município, é o primeiro suplente da bancada do PSB na Câmara Municipal. Nós agradecemos muito que ele tenha atendido o convite. Registramos também a colaboração permanente do professor José Luiz Rodrigues da Cunha, professor Cunha. E passamos de imediato a palavra ao nosso convidado, Elisnei Coutinho Pires, para que ele faça a sua saudação preliminar. À vontade, Elisnei. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Amizade, uma satisfação estar aqui. Boa tarde ao Cláudio Omar, ao Cunha, meu colega, meu conhecido, né? A gente agradece aí a oportunidade de estar nesse espaço, né, de poder conversar um pouco sobre a educação, sobre as atividades que a gente tem dentro do município, né? Então, nosso agradecimento por esse espaço. Muito bem, a gente é que agradece a tua atenção, Elisnei. Professor Cunha, sua saudação inicial. Minha saudação nesse dia chuvoso, o negócio virou... Pô, o prefeito, coitado do prefeito, já vou falar do prefeito aqui inicialmente. Patrolou a estrada e virou um atolador. Barbaridade. O ônibus da escola já caiu na valeta. E aí, é aquela velha história, né, Elisnei? Se não patrola, reclama. Se patrola, chove. Faz parte da vida. Elisnei, é um prazer tê-lo aqui conosco. Acabamos de sair de uma reunião dos diretores promovida pela Secretaria de Educação. E com certeza teremos uma tarde bastante proveitosa. Nosso programa tem esse objetivo de trazer pessoas aqui que colaboram com a comunidade, que precisam ser reconhecidas como tal. É um grande prazer para nós ter mais um colega aqui. Eu vou começar a ser visto no programa por aquele que traz os colegas. Eu também não poderia trazer inimigo, né, Elisnei? Com certeza. Então eu só trago os amigos. Muito bem. Elisnei, nós temos por norma aqui, sempre que começamos o nosso programa, de abrir um espaço de 5 a 10 minutos para que o convidado faça uma explanação dentro das suas atividades atuais ou pretéritas, aquilo que julgar mais conveniente, já que, como eu costumo dizer, o nosso programa não é um brete onde a gente procure criar qualquer tipo de constrangimento ao convidado. Muito antes, pelo contrário, é uma forma de debater assuntos de interesse da comunidade e homenagear o convidado. Então, ficas totalmente à vontade para fazer essa explanação sobre os tópicos que tu julgares mais importantes. Depois a gente faz um bate-bola. Te apresento. Bom, a gente vem numa caminhada aí dentro da educação, né? Eu sou formado, tenho um curso hoje normal, antigo magistério, né? Também tenho a minha habilitação, sou formado em matemática e com especialização em gestão escolar. Então, já tive experiência na área da educação, já trabalhei em várias escolas, né, tanto a nível de escolas municipais, escola estadual, lá na Escola Pasqualini, trabalhei com ensino fundamental e médio como professor. Tive experiência também de diretor já em 2 escolas do município, né, então já tive a oportunidade de trabalhar um tempo na escola Guido Tinfensky, no Posto Branco, e agora estou trabalhando na escola Cristo Rei, meu 2º ano, né, que é, no caso, a localidade que eu me criei, e antes disso também experiência na coordenação pedagógica, que já tive na escola Carlos Moreira, no Canguçu Velho, e também na escola Francisco Meireles, lá na Costa do Camaquã, lá no 3º, onde
a gente pôde desenvolver um trabalho que pôde me gabaritar, né, a concorrer a um pleito, a minha primeira experiência, colocar meu nome a concorrer a vereador, e aonde não tive o êxito nas urnas para ser vereador, mas foi-me oportunizado a experiência de ser secretário, né? E ainda hoje sou lembrado por muitas pessoas ainda têm essa, de forma carinhosa, de me chamar às vezes de secretário, né? E dizer assim, ó, de muitas coisas que a gente pôde fazer em 2 anos e 3 meses à frente da secretaria, na época, Secretaria de Cultura, Turismo, Juventude e Mulheres, né? E que acabou se perdendo boa parte desse nome aí, né? E muitas das quais atividades que foram realizadas foram na minha gestão como secretário, e a partir daí acabou se perdendo ou ficando sem ter a mesma importância, ou até pela questão financeira também, cada vez hoje se não tem recurso para a saúde, para a educação, para a questão das estradas, então imagina para a cultura, né? Então, infelizmente, a gente acaba sofrendo cada vez mais a falta de investimento nesse sentido. Mas, hoje, a minha experiência aí pós a secretaria, tive a oportunidade de estar 11 meses lá de diretor adjunto da FASE, uma experiência que, para mim, foi muito valiosa, porque a gente realmente aprende a conhecer e ver o produto da falta de educação, né? Quando a gente diz falta de educação, é a falta de investimento, a falta da valorização do profissional, a falta da gente ter aqueles alunos dentro da escola. Porque aquele aluno que está dentro da escola não vai acabar numa fase, na antiga FEBEM, né? Não vai acabar num presídio. Isso, então, a gente mostra ali o produto da nossa falta de investimento na educação, que me deixa muito triste. Ontem, ainda vendo como o nosso Estado, né, vem caindo gradativamente as suas posições de investimento e de condições que a gente tem dentro da educação. Então, isso, a gente como educador fica muito triste, muito preocupado, porque, assim, num curto espaço de tempo, os nossos números, nós que sempre fomos um Estado que estavam entre os primeiros ali nos resultados de educação, hoje a gente está na posição de 11º, então isso é preocupante, né? E a gente, claro, que procura fazer a nossa parte, né? Hoje a minha experiência é na Escola Cristo Rei, foi a escola que eu comecei a minha alfabetização, na localidade na qual nasci e me criei, e iniciei a estudar nessa escola, né? Fiz até a 5ª série, depois retornei no ano de 2001 como professor, atuei por 5 anos, e depois de 11 anos retornei como diretor. Então isso me deixa muito feliz. Em 2017 a gente fez o primeiro ano de atuação na direção da escola, e em 2018 a gente começou aí e abraçou a questão do projeto de Escola do Campo, uma proposta nova, uma proposta que nos desafiou bastante, mas que a gente está colhendo os frutos aí, alguns detalhes para ajustar, para adequar, para acertar, mas que a gente tem sentido assim da comunidade, dos alunos e dos pais, um respaldo muito grande e o contentamento pela forma como está sendo desenvolvido. Muito bem. Vamos prosseguindo aqui, mas não sem antes registrar a participação do Kleber Alcia Costa. A professora Ivete Forças da Silveira diz o seguinte: um grande abraço em todos vocês aí, e em especial ao colega professor Elisnei Coutinho Pires. Um abraço para ti também, todos nós retribuímos esse teu carinho, Ivete. A Ivete já esteve aqui também. Foi um belo encontro que se fez com essa figura que, além de professora, é uma liderança comunitária, uma pessoa sempre envolvida com as questões que dizem respeito com Canguçu, com a coxilha dos Campos, com a Academia Canguçuense de História. É uma lenda viva, né? Também o nosso estimado Luiz Krieger, que sempre participa, um homem livre, de bons costumes, está nos dizendo aqui: parabéns pelo excelente programa de interesse da comunidade. Abraço ao professor entrevistado. Um abração para ti também, Ivan. Além disso, temos a interação aqui da Florentina Pereira Dutra, do Gideão Crevin, Edgar Henke, nosso vereador, teu correligionário, lá de Arroio do Padre, Regina Silva de Souza, Marley Borges dos Santos, um abração, Marley,
Leni Leal, Maria Hélida Ribeiro da Costa, Evanir Penig Naitsky e Eva Maria Lopes dos Santos e Martane Ribeiro. Um abraço para todos vocês, muito obrigado pelo carinho e pela interação que estão fazendo conosco. Analisando a explanação inicial do professor Elisnei, eu lembrei de uma inversão que hoje ocorre na valorização do magistério. Quando eu era estudante do primário, existiam as chamadas professoras subvencionadas, que não tinham nem vínculo com a prefeitura. Depois, tinha as professoras do quadro. Então, era um sonho de uma professora subvencionada municipal passar para o quadro. Havia uma razoável diferença de valores na remuneração. Depois, Elisnei Cunha, o sonho era o Estado. E o sonho dos sonhos era a universidade. Hoje, nós estamos vivendo uma situação totalmente inversa. Os municípios estão pagando melhor que o Estado. E, em alguns casos, dependendo da qualificação, melhor que a própria universidade pública. Então, por melhor que seja o discurso de quem queira realmente melhorar a educação, estrangula na má valorização, na péssima valorização que o Estado do Rio Grande do Sul e o governo federal atribuem aos educadores. Eu lembro quando eu era professor universitário, se começava uma carreira com 10 salários mínimos de piso. Era até constrangedor falar em remuneração com qualquer colega do magistério estadual e municipal. Hoje, o início da remuneração de um professor universitário é 2 salários e meio, 2 salários mínimos e meio. O teto do magistério, o piso do magistério federal, naquela época, professor catedrático, hoje professor titular, era o mesmo de ministro de Estado. Um professor catedrático, com 40 horas, ganhava o mesmo que um ministro de Estado. Ou seja, hoje, R$33 mil. E aí vem o paradoxo, né? Que governo pagava esse valor para um professor? O regime militar. No momento que veio o Collor de Mello, o Sarney ainda manteve. No momento que veio o Collor de Mello, numa canetada, nós perdemos o nosso piso inicial de 10 salários, perdemos 30%, da noite para o dia. Então, valorizar a educação, resolver os problemas da educação, valorizando tão pouco as pessoas que fazem da sua vida o educar, fica extremamente difícil. Né? Professor Cunha, sua intervenção agora no mérito. Beira o impossível, né? Beira o impossível. E às vezes as pessoas podem até pensar que a gente está defendendo o militarismo. Não, fazendo uma leitura histórica. Leitura histórica. Nada mais que isso. O que acontecia. Ninguém vai estar dizendo que isso não acontecia. Sim, acontecia. Eu vivi. Isso é uma leitura histórica. E muitas vezes se fala muito da escola sem partido. Eu acho que o professor tem uma condição ética de trabalhar o que aconteceu. E ele não deve ser tendencioso nem de esquerda e nem de direita. Tem que contar a história. Bom, a história pode ser vista por mais de um ângulo? Sim, pode ser vista por mais de um ângulo. Mas o professor tem que procurar
desenvolvendo no aluno o senso crítico do que está acontecendo e como aconteceu na época. Eu queria perguntar para a professora Elisnei como é que foi essa experiência do educar, porque a fase tem esse objetivo também de educar jovens, adolescentes, uma situação um pouco mais difícil, um ato infracional. Como é que foi essa mudança? Porque, se não me falha a memória, tu estava na Meireles, lá na Costa do Camaquã, com 90 alunos, chutei 90, mais ou menos isso. Um pouquinho mais, 100 alunos. E de lá fosse para uma situação regional, né? A fase ali em Pelotas é uma... Eu não sei onde é que tem outra fase aqui na região. Não, na região é só Pelotas. Só Pelotas? De 21 municípios, né? Uhum. Bom, a gente, às vezes, a gente precisa passar por momentos e experiências que te façam refletir, né? E para mim foi de excelência esses 11 meses que eu estive lá, porque às vezes a gente no contexto de escola, e às vezes nós agora como gestores, e o contato que a gente tem com o professor dia a dia e os demais das outras escolas, às vezes situações que ocorrem no dia a dia, parece que aquilo apresenta grande dificuldade de resolver, grande dificuldade da interação ali de grupo e tal. E quando a gente passa por uma experiência que é crítico mesmo, a situação de um adolescente lá, a partir já dos 12 anos, já cometendo 2, 3 atos infracionais, e assim, não é situações, é homicídio, é situações graves, é crimes que... crimes banais aí não vão mais para lá porque não suporta, né? E aquele fluxo de média de 60, 70 adolescentes ali que é muito rápido, em média de 2, 3 meses que permanecem lá, até por o tempo acaba sendo curto porque acaba a demanda sendo muito grande, né? E aí tu vê ali e o trabalho que a fase tem da questão de ter uma escola dentro da unidade, de se fazer trabalhos profissionalizantes ali com os adolescentes, procurar ingressar eles nesse mercado de trabalho, tu vê que poucos se consegue realmente procurar a ter um retorno e ser inserido novamente na sociedade, tentar fazer uma carreira profissional, né? E aí tu vê que se tu vai analisar ali, todos que ingressam, a grande maioria, às vezes não é nem alfabetizado, no máximo até um 5º ano, então tu vê que realmente faltou a questão da educação. E aí eu faço um comparativo, assim, que a gente, nesse período que agora, infelizmente, a gente acaba sabendo, assim, que a Canguçu, depois que eu saí de lá, isso no final de 2016, já teve alguns casos de adolescentes que ingressaram do município, e nesse período que eu estive lá, fiquei muito feliz de não ter nenhum do município de Canguçu, e fazia 2 anos que não ingressava nenhum adolescente. E em relação aos outros municípios da região, todos eles praticamente com um número bem excessivo de alunos, de adolescentes que estavam ingressando. Mas o que me leva a crer assim, ó? Canguçu realmente tem uma educação diferenciada, e a gente não pode perder isso, né? Então, eu acho que a gente precisa procurar sempre cobrar dos nossos gestores, o crescimento nunca diminui na educação, porque a solução dos nossos problemas, a solução daquele adolescente que acha que hoje é muito mais atrativo pegar e sair comercializar a droga ali, porque o traficante está à procura de mão de obra, e acaba, se o adolescente não tiver uma boa estrutura familiar, não tiver uma boa estrutura escolar, ele acaba sendo envolvido e acaba entrando no mundo do crime, porque está batendo praticamente na porta deles, né? Então a gente precisa ter esse trabalho, precisa mostrar através da educação caminhos que levem ele para um caminho que não seja sem volta, né? Porque depois de ingressar e hoje muito forte que a gente tem, e Canguçu acaba sofrendo algumas situações aí de homicídios que tem, ligado à questão das facções, né? Que acaba tendo reflexo aqui, que a gente acaba tendo notícias que são ligadas às facções, e que é muito forte, principalmente Pelotas e Rio Grande, né? E essa disputa entre eles, disputa de espaço, né? Então a gente vê aí o principal é a questão da educação, a questão da família,
contexto família e educação, né? Então, isso que a gente sente que, graças a Deus, nós aqui no nosso município, as nossas 35 escolas aí espalhadas no interior e na cidade, assim que a gente consegue ter um trabalho, mas com certeza cada vez precisa ser ampliado e precisa ser trabalhado, né? E eu acredito muito numa educação não só de conteúdos, mas uma educação que se trabalhe a questão da motivação, a questão do aspecto cultural, a questão da autoestima do adolescente. Nós, quando eu estive lá na Escola Meireles, que a gente tem um grande número de alunos quilombolas lá, a gente conseguiu fazer um trabalho de motivação, um trabalho que foi levado não só para as atividades dentro do município, mas Pelotas, Caxias do Sul, várias atividades com os nossos grupos de dança. Então, através da dança, a gente pôde fazer um trabalho que valorizou e teve esse aspecto da questão de motivação, da autoestima dos alunos, né? Então, isso falta muito hoje no nosso contexto, que a gente precisa ter essa motivação, valorizar nos alunos a questão dos seus aspectos culturais e para que eles possam seguir um bom caminho. Eu, corroborando o que o professor Elisnei falou, há dias atrás eu tive a oportunidade de compartilhar com o professor Cunha a visão holística da pedagogia moderna, né? É tudo que o professor Elisnei falou. Exatamente. Tá? Contextualizar o aluno como um todo, tá? Fazendo com que ele se redescubra através do autoconhecimento. Se sinta inserido na Exatamente. Sociedade, né? Porque nós viemos de uma pedagogia onde a gente está preparando ele. Nós estamos preparando ele, então só um pouquinho, tem um ser ali. Esse ser já sofre, já tem dor, já tem que participar de um grupo e ele participa desse grupo. Só que essa visão que nós temos da pedagogia hoje, ela tende a ser mais aberta. Essa é a questão holística. Tem tudo isso a ser feito e não é amanhã. As recordações que nós temos do tempo de jogar bola no colégio, quer dizer, isso são coisas que nos formam, nos formaram e fazem parte de nós hoje. Então, eu acompanho o trabalho do professor Elisnei lá embaixo e a região que conhece muito melhor que eu, Clojomar. Então, é uma região específica ali de baixa renda, uma região que tem Problema sociológico. Né? Exatamente. Ali o seu Gentil Almeida fez um trabalho maravilhoso naquela região. Até um abraço para o Gentil, se estiver nos escutando. É uma das pessoas que precisa ser valorizada, né? A escola funcionava na associação. Como é que era a nossa associação ali? José Francisco Meireles. José Francisco Meireles. E depois que foi feita... Que ano foi feita a escola, Elisnei? Bom, a escola foi... Eu tive o privilégio de chegar no primeiro dia de aula na escola nova. Foi em 2009, né? Eu estava trabalhando na escola Pasqualini, e aí saiu a minha nomeação, e aí teve todo aquele período da gripe, né? Que teve um mês que paralisou, né? E aí quando eu retornei, foi no dia 1º de setembro de 2009, foi o primeiro dia no espaço, na escola nova, que estava saindo da associação. Então peguei essa data marcante, 1º de setembro de 2009 lá. Muito bem. Professor Elisnei, Conselho Municipal de Educação, para os ouvintes, o que faz, quais são as metas, os objetivos, né? Bom, o Conselho Municipal de Educação ele é constituído pelo segmento dos gestores, professores, pais, né? E ele tem um papel assim de extrema importância dentro do município, porque é quem rege a educação municipal, né? Então a gente tem nossos encontros a cada 15 dias, né? Hoje o conselho ele funciona ali na antiga Secretaria de Obras ali, então tem um espaço. E a gente também, mensalmente, temos encontros nos municípios que fazem parte do Conselho Regional aqui da Zona Sul, né? No dia 16 de julho a gente teve em Morro Redondo, né? E agora dia 17 vamos ter em Santa Vitória do Palmar. Então, mensalmente a gente tem um encontro onde a gente procura discutir todos os temas relacionados à educação, né? Com palestras e aquilo que está sendo debatido a nível nacional e estadual em relação à educação.
Nós temos um papel assim que eu considero de extrema importância dentro do município, porque todas as escolas do município, elas são visitadas, são acompanhadas pelo conselho. Todas as turmas que precisam ser criadas, que a secretaria acha a necessidade de demanda, precisam ser autorizadas pelo conselho, né? As escolas particulares do município também. Então, todo esse acompanhamento, né? Eu assumi o conselho em 2017 e aí assumi a presidência, né? Esse ano fui reconduzido ao cargo novamente, e a gente tem esse trabalho de acompanhar, ver a questão estrutural das escolas, ver como é que está o andamento. Agora, recentemente, a gente passou por uma situação que foi apontada pelo conselho, que é o caso da escola Brockman, lá, que estava apresentando risco, né? A gente solicitou ao Poder Público Municipal que avaliasse, que fizesse um estudo da situação, e aonde acabaram por tomar a decisão de interditar a escola até que seja tomada essa providência. Então, isso mostra a importância e a relevância do Conselho, né? Porque a gente acaba procurando e instigando quando se tem situações que precisam ser tomadas posições e ser alertado também para todas as questões. A gente também é a questão de acompanhamento de todos os processos. Agora, um exemplo, a gente está com a proposta da educação do campo, né? Onde 5 escolas, inclusive a minha, a do diretor Cunha também, a gente está dentro desse projeto, aonde o Conselho, a Secretaria passou para nós analisarmos e aprovar essa proposta dentro do município, e a gente está analisando, fazendo um trabalho de pesquisa. Agora estamos dentro desse mês de agosto já com um calendário de visita, onde a gente vai visitar as escolas, ver o que tem sido de positivo, né, para se construir uma resolução e poder ter de forma efetiva normatizar essa nova modalidade, essa nova forma de educação dentro do município, né? Então basicamente esse é o trabalho do Conselho, né, que a gente é uma demanda a mais que a gente tem, não temos nenhum ganho a mais por isso, mas eu acho que o nosso ganho é a nossa consciência, a nossa responsabilidade de estar ali e trabalhando para o desenvolvimento da educação do município, né? Isso é um mal, né? O educador, ele faz disso um sacerdócio, né? É verdade. Se não for por amor, pode procurar outra profissão. Não tem dúvida nenhuma. E o pior é quando os agentes públicos se prevalecem disso. Exatamente. Sobrecarregando o gestor, o professor, o funcionário de escola, né? E não os valorizando adequadamente. Né? E aí interpretam de forma pejorativa esse discurso por amor, né? Exatamente. Nós temos amor e dedicação pelaquilo que fazemos, mas temos que ser pagos de forma profissional, porque temos uma família, temos uma sociedade que espera de nós, temos filhos para criar. Então a gente fala muito em amor, mas não se faz educação só com amor. É a única classe que não tem hora extra, né? Sim, é verdade. Professor não tem hora extra. Professor parece às vezes, né, que ignoram que a jornada do professor é bem mais do que aquela quando ele está dentro da sala de aula ou na direção, coisa assim. Quase né? o dobro. Né? É quase o dobro, né? E tem uma coisa que a legislação alemã, a legislação trabalhista alemã já leva em consideração, e eu acho que nós estamos muito próximos de levantar esse debate, Claudio Omar. E aproveitando que o Elisnei está aqui, e ele é uma liderança dentro da educação, o gestor hoje trabalha até de madrugada com WhatsApp. Não tem fundamento. Eu já tive que tomar decisões às 5h30, esperei até a 1, não consegui resolver, botei o relógio despertar às 5h30, porque o motorista sairia às 6 e eu tinha que dar uma decisão para ele, para que lado ele iria sair, e eu precisava ainda de outro contato. Quer dizer, a legislação alemã não permite que isso aconteça, né? O empregador não pode contatar o empregado fora o horário de serviço.
Se nós fôssemos respeitar isso, nós não trabalhávamos, né, Elisnei? Não, isso é uma realidade, né? Porque, não só a questão do empregador, a questão até do próprio aluno, do próprio colega, que às vezes numa situação tu acaba tendo que esquecer o horário ali, ter que dar uma atenção, ter que... então, acaba sendo quase que uma dedicação quase que tempo integral, né? Tu acaba... muitas vezes, até vou relatar um fato que me chamou a atenção esse final de semana, né? Era sábado à noite, já eram umas 20 da noite, uma mãe ligando, queria falar com a professora, e eu fiquei, tá, não posso ser segunda, mas era uma coisa bem simples, eu digo, não, mas pode deixar que eu passo, mas é que o número da professora, eu digo, não, mas eu passo para a professora segunda-feira. Então, assim, a gente acaba, às vezes, tendo esse lado também, que às vezes, até por um apoio, as pessoas te procuram, só que a gente também é profissional, não dá para ir só levar para o lado humano, só para levar pelo lado do amor à profissão, e se não somos valorizados, isso é bem preocupante mesmo. E aí voltamos para a questão holística. Nós temos muitos problemas no magistério do desgaste dos professores. O pessoal chega no final da carreira caindo dos pedaços. Então é necessário que isso seja visto, porque por que as pessoas estão tão estressadas? Por que às vezes tu vê um professor se arrastando, diz, pá, mas o cara está devagar. Já tivemos casos concretos nisso, né? Sim, então é esse tipo de demanda que essa sociedade moderna vem trazendo para cima do professor, e o professor vai assimilando, e nós como gestores também colaboramos para que isso aconteça. E esse debate se faz necessário porque nós temos colegas que necessitam a prefeitura precisa também pensar em um amparo psicológico, em amparo de saúde, porque, primeiro, no município nós somos a maior categoria, o maior orçamento da prefeitura municipal da Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde. Mas acho que o da educação é maior que o da saúde. E essas questões precisam ser levantadas. Na saúde tem uma frase que eu gosto muito, que é quem cuida do cuidador, né? Do cuidador. E nós temos essa questão que não é levantada dentro da educação. Quem cuida do educador? Quem cuida do educador? Nós temos uma relação trabalhista, mas nós precisamos ser amparados. E nós, gestores de escola, também temos essa proposição. Às vezes a gente fica entre o mar e o rochedo, porque nós não somos representantes da municipalidade. Eu sou representante do Estado. Eu trabalhei já com o prefeito Cássio Mota, com o prefeito Gerson, com o prefeito Vinícius Pegoraro, e só não trabalhei com outro porque não elegeram outro, elegeram esse. E às vezes tem muitas famílias que se dirigem à escola como se dirigissem politicamente à prefeitura. Nós não temos essa distinção. Nós estamos ali para prestar o melhor serviço. Se não é prestado o melhor serviço, é porque naquele momento não foi nos dado condições de fazer isso. E muitas vezes nós sofremos pressões que deveriam ser colocadas de uma forma diferente e não para nós. A população muitas vezes não pondera como as coisas deveriam acontecer. As escolas precisam muito mais de apoio das comunidades do que a forma como muitas vezes muitos pais colocam para nós. Ah, por quê? Cadê o tal coisa? Não, só um pouquinho. Se isso não aconteceu é porque o senhor não viu por outro ponto de vista. Nós estávamos agora na reunião lá dos diretores e aí se falou do Educar-se. Já vou deixar o gancho aqui para o Lisney, deixa eu olhar a hora aqui. Já é 19:06. E aí se falou que nós temos no Educar-se uma sistemática onde há uma palestra no ginásio central e várias oficinas em diferentes lugares, mais ou menos 10 ou 12, né? E aí se falou de mas tem a questão que nas oficinas algumas pessoas assistem a oficina e saem da oficina, então fica muita gente andando. Aí um diretor colocou assim, não, eu fui um que saí, porque eu tinha 3 apresentações e eu fiz a apresentação do meu grupo e queria ver a apresentação do outro. Então eu estava me dirigindo para outra oficina.
Então, quando se coloca nesse movimento, às vezes se pensa assim, não, o cara chegou ali, fez uma feição e deu no pé, disse, não, ele está tentando trabalhar mais. Isso tem que ser visto. Não há, posso dizer com certeza, não há categoria dentro da prefeitura que trabalhe tanto quanto o magistério. Já dissemos para o prefeito Vinícius, reitero aqui o que foi dito. Você quer saber como é que estão as estradas? Quer saber segunda-feira como é que estão as estradas? Pede para qualquer administrador de estrada bater na porta do diretor de escola às 8 horas da manhã. Ele não precisa fazer nada. Quando ele chegar lá na região dele, procura a escola. Pergunta para a diretora. Só dar uma endossada nessa tua questão, Cunha. E eu tenho certeza disso, que se hoje nós fosse ouvidos nas escolas, nossos motoristas que fazem os roteiros diariamente, grande parte dos problemas das estradas seriam resolvidos. Porque aonde tem roteiros em época de chuva que acaba tendo um curto espaço ali que precisa ser resolvido, não adianta ir com a patrola e fazer toda uma extensão onde vai piorar outros lugares que não estavam ruins. Então, às vezes, tu atacar pontos estratégicos, tu vê ali, ó, tal corredor tu precisa fazer, patrolar, outro precisa só botar uma carga de cascalho, outro precisa só limpar um desaguador. Então, assim, ó, isso a gente já colocou, já questionou, e eu acho assim, um trabalho que nós, diretores do interior mesmo, se a gente fosse ouvido, se a gente tivesse momentos que os nossos administradores chegassem na escola, porque assim, ó, nós temos hoje quantos mil quilômetros de transporte escolar no nosso interior? Praticamente abrange pouquíssimos lugares que não tem transporte escolar passando. Então, assim, quer termômetro melhor que o transporte escolar? Quer o termômetro melhor do que nós estarmos ali atendendo, que nem meu caso, atendo 130 famílias lá, que a situação chega para mim ali, e aí no início do ano, geralmente a gente já faz um documento, ó, aqui está a relação dos pontos, e que acaba ficando, às vezes, por um bom tempo sem ser atendido, ou acaba indo fazer de uma forma totalmente errada nos meses de chuvoso, não adianta estar com patrola, porque vai só piorar a situação. Então, às vezes precisa otimizar, às vezes precisa trabalhar com a inteligência também. Então, eu vejo assim que se nós não mudar a postura em relação às nossas estradas, em relação à manutenção, nós caminhamos para cada vez a situação da estrada ficar pior, porque não vai ter patrola que chegue a tempo, não vai ter se não tiver uma estrutura, se não tiver formas de atacar esse ponto aí bem planejado e organizado. Não adianta eu hoje ir com um roteiro, com a caçamba, faltando a retro, faltando ou ir com a patrola e com a retro e não ir com a caçamba. Não, tem que otimizar, tem que fazer e juntar mais. Não adianta eu mandar funcionário 2, 3 para cada lado. Aí tem toda a questão do horário também, ali a própria comunidade nos coloca para chegaram às 10, aí engraxaram a máquina, meio-dia para almoçar, 3 horas da tarde já voltaram para a cidade de novo. Então, assim, são situações que precisam ser repensadas, e é o dinheiro público que está sendo gasto, os nossos veículos que a gente acaba andando no interior, que acabam sendo despesas a mais, além dos nossos impostos que a gente paga, é a manutenção dos nossos veículos que a gente acaba tendo. Então, assim, precisamos ter situações. Eu acho que hoje o nosso principal ponto de dificuldade no interior é as estradas. Então, precisa ser repensado e buscado alternativas aí para isso ser otimizado, né? Elisnei, aproveitando, como é que estão as obras? Eu sei de grandes obras na tua escola. Tu sabe que a gente, um dos pontos que me levou à implantação do projeto da educação do campo, além de ser um projeto que nos desafiou, também a possibilidade da gente poder ampliar o espaço, né? E quando foi sinalizada a construção de mais 3 salas de aula lá e mais um pavilhão, né, a gente ficou muito feliz. A gente teve uma certa dificuldade no início para a terraplanagem, em função de umas pedras que tinham, mas agora a gente já está quase na fase para colocar a laje lá e com certeza até o final do ano já vamos estar com uma estrutura assim, de excelência na escola. E aí a Escola Cristo Rei, que desde sua criação, quando eu comecei lá, ainda cheguei a dar aula no banheiro a primeira vez quando ampliaram a escola, né?
que aí a gente tinha que estar se deslocando, né? E aí agora retornei 11 anos depois de ter saído da escola, praticamente nas mesmas condições, só tinha ganhado uma rampa, né? Uma rampa que não levava a lugar nenhum e nem porta tinha, né? A rampa era modelo Dr. Conrado, assim, que via, Conrado que gosta da frase que vai do nada a lugar nenhum. A rampa era nesse modelo. Foi só essa obra que tinha acontecido, então a gente está com essa ampliação, está com a proposta aí de remodelar a escola, de poder fazer uma estrutura de embelezamento, agora pintura e todo um trabalho de resgate da escola e até da comunidade, porque a comunidade também não vinha bem descontente com o trabalho que estava sendo feito, com a falta de investimento em relação à comunidade da Cochila dos Cunhas e da Escola Cristo Rei, né? E então a gente está feliz por estar buscando esse trabalho, por estar fazendo um trabalho diferenciado na escola de resgate, de poder dar uma cara nova à escola, né? Então eu acho que a comunidade, quando se sente respaldada, quando se sente, ela acaba ficando feliz e o reflexo é o trabalho, que a gente está muito feliz lá, a comunidade sempre apoiando. A gente teve uma dificuldade agora, a falta de serventes também, agora até agradecer ao secretário Fininho que conseguiu resolver essa nossa situação lá que a gente estava enfrentando, né? E então é isso, são caminhos que sempre procurar as melhorias, né? Muito bem. Vamos registrando aqui as participações da Adelina da Costa Gonçalves, Vera Pérez, o vereador João Durão, da Cláudia Souza, o Nedizinho, José Nede Ferreira Goulart, o Elomar Westphal Trepton, a Lendina Milling, Eva Maria Lopes dos Santos, Vilma Strider Rodrigues, Enilda Cunha Borges, Daniel Borges, Maria Hélida Ribeiro da Costa, Adir Martins e Regina Silva de Souza. A todos eles, um grande abraço. Retribuímos todo o carinho que vocês têm com a gente, com o nosso entrevistado aqui. Estamos chegando para o final do programa. Essa é a velha reivindicação, né? Tem que ser mais tempo. No início parece uma hora, uma eternidade, né? Estamos com 17 horas, 49 minutos. Vamos, então, fazer o último questionamento ao nosso entrevistado. E a atividade política, professor Elisnei? Primeiro suplente de vereador, um jovem, um currículo brilhante. Eu, quando me coloquei me filiei ao partido PSB. Me permite uma parte? Uhum. Era meu eleitor, como eu nunca me candidatei a nada. É verdade. Não sabe que 2008, né? 2008, com a possibilidade do Cunha ser candidato, cheguei para ele e digo, olha, se tu for, tens meu voto e meu apoio, né? Eu acho que a gente, porque na verdade assim, o que eu vejo a nossa educação também, a gente falta termos mais representatividade dentro da Câmara, né? E assim, até por questão de conhecimento também, porque às vezes não adianta só tu ter um trabalho social, tu ter um trabalho que enganja a comunidade, mas que não tenha um conhecimento. Então, isso também a gente precisa ter políticos que sejam polidos também. Então, isso é importante. E isso foi o que me levou a ingressar em 2011 no PSB e a buscar e a pleitear a carreira política, porque a gente vê, e naquela época ainda, há 7 anos atrás, ainda não era tão grave. Eu vejo que cada vez vem um crescente a nossa desilusão pela política, pelas nossas lideranças, né? Principalmente a nível federal, que a gente vê assim, a falta de referências na política. Eu fico pensando, o que os nossos jovens vão pensar da política? Foi quando tu vê assim, muito mais ações negativas do que ações positivas, ações que venham trazer o bem à comunidade, né? Então, com esse propósito, eu resolvi ingressar na política e buscar o meu espaço, né? E fiquei muito feliz, porque, na verdade, a gente, com conhecimento de escola somente, na primeira eleição, em 2012, fiz 418 votos, né? E isso parece pouco, mas nas eleições disputadas, que nem as eleições de Cambuçu, assim, eu fiquei entre os 30 mais votados naquela época, né?
E depois tive essa oportunidade da secretaria, essa passagem por Pelotas, né? E aí retornei. E nessa última pude aumentar 50% a mais dos meus votos, 676 votos também. Fiquei entre os 20 mais votados, né? Então a gente vem num crescente e cada vez mais a gente se sente mais preparado, mais buscando mais conhecer e ver. E vejo assim que às vezes a gente acaba tendo o nosso legislativo assim que às vezes eu acho que falta buscar mais a questão de recurso, falta buscar mais, ter mais abertura, buscar aquelas parcerias com os deputados. Agora é a época que os deputados estão vindo, mas eu acho que eles não têm que vir só agora, eles têm que vir durante todos os 4 anos. Eu acho que isso tem que ser instigado pelos nossos vereadores. O legislativo precisa fazer esse trabalho, não só de legislar, não só de fiscalizar, mas também de tentar ser um parceiro, às vezes, da administração e buscar formas de que as coisas aconteçam no município, né? E eu vejo com grande preocupação, porque cada vez mais as nossas gestões municipais estão mais engessadas, os recursos estão menores, mais escassos, e eu vejo como funcionário público hoje, eu vejo uma grande preocupação, porque daqui a pouco o que está acontecendo a nível estadual pode acontecer a nível municipal, porque se a receita cada vez diminui mais, a tendência o risco é a nossa folha também chegar um momento que chegar no dia 30 de cada mês não ter o valor para ser feito o pagamento, né? Então, a gente precisa de pessoas atuantes. E eu vejo assim, acompanhando nesses 2 anos praticamente de legislativo, eu não vi nenhum vereador dizer assim, eu fui a Brasília buscar algum recurso, eu fui fazer alguma tentativa de buscar algum recurso. Então, é muito fácil eu ficar aqui ocupando uma cadeira no legislativo, tendo como a maioria quase, são pouquíssimos, eu acho que não desenvolve outra atividade, mas na maioria tem aquela atividade ali extra, né? E que acabam, não, de certa forma, não buscando condições do município se desenvolver. Então, assim, eu acho que precisa nossos vereadores se mobilizar mais, buscar mais, e eu acho que agora é a hora e o momento de também formar as parcerias políticas com as nossas lideranças, né, para que tenha aquele comprometimento. Vem buscar o voto agora, beleza, vamos dar o apoio, mas sabermos que tem que ter um compromisso com a nossa comunidade. E aí a gente lamenta muito as pessoas também não ter a consciência das suas representatividades, né? A gente, com a nossa metade sul aqui, acho que não chega a 30%, tanto na Câmara Federal e na Câmara Estadual, de representatividade. Então, isso também é preocupante. Isso a gente precisa criar uma consciência. Não adianta nós agora chegar aqui e votar para pessoas lá de Porto Alegre ou da metade norte do estado, porque eles vão, com certeza, tentar priorizar as suas regiões. Então, para nós vai cair algum rescaldo somente, né? Então, tem que valorizar nossos candidatos da região, nossos candidatos que realmente vão olhar pelo nosso município aqui. Muito bem. Esse foi o professor Elisnei Coutinho Pires, a quem nós agradecemos muito por ter atendido o convite. Franqueamos esse espaço sempre que julgar conveniente, que tenha novidades, assuntos de interesse da comunidade. E com certeza a tua presença aqui, Elisnei, enriqueceu o encontro com a verdade, na medida em que trouxe informações de diferentes áreas em que atuastes e atua, e que eu, por exemplo, não sabia de muitas coisas que aqui hoje foram referidas. Professor Cunha, a sua despedida. Se eu fosse uma pessoa rancorosa, eu ia falar de novo do horário, que é muito pouco, mas não sou uma pessoa rancorosa. Não sou uma pessoa desse tipo. É um prazer os ouvintes, a gente poder oportunizar esse espaço. Agradecer ao Elisnei, que prontamente a gente fez o contato e ele veio aqui. E é um parceiro que discute educação conosco diariamente. A gente tem preocupações e procura discutir. E esse espaço é feito para isso, Elisnei, para esse tipo de conversa. Nossa ambição não é muito grande. É só tentar qualificar o que as pessoas na comunidade possam ouvir. Eu acho que novamente tivemos uma ótima tarde. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Jomar. Obrigado aos ouvintes. Tudo bem. Chegando então ao final, professor Elisnei, seu abraço aos ouvintes. Então, quero agradecer aí ao Claudio Mar, ao
ao colega Cunha aí, a Rádio Amizade por esse espaço, né? Então a gente fica muito feliz de estar usando, e sempre que precisarem, estou à disposição, né? Que a gente julgar necessário, que a gente, sendo para discutir educação, sempre para discutir as melhorias para o nosso município, a gente é parceiro e com certeza está sempre à disposição e deixo meu abraço a todos aí, em especial aí o Adir ali, o vereador João Durão, né? A nossa amiga Ivete lá dos Campos, lá são 3 pessoas aí, em nome deles, a todos que estiveram aí acompanhando essa entrevista aí, são grandes amigos aí que a gente tem. Muito bem, um abraço a todos, obrigado pela audiência e quarta-feira próxima estaremos aqui novamente.